Muito bom. Por que que esse é um tema de gestão? Porque, apesar da evolução do tema, que acabou se desdobrando em outros subtemas, como, por exemplo, a operacionalização disso, desde a questão da nova formação de preço até a recuperação dos valores, das variáveis que envolvem esse contexto, é um ponto que vocês precisam levar para dentro das empresas, quer seja para orientar os clientes, quer seja para verificar a tratativa de como está sendo feito. Desde que ficou aí a decisão firmada, né, pelo STF, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, pelo simples fato de que o ICMS é um tributo e não é receita, e a base de cálculo do PIS e COFINS é receita. Parece óbvio, mas demorou 11 anos para que essa demanda fosse, em 2017, a decisão definitiva, e a modulação de efeitos só saiu no final do ano passado, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, em resumo, tá? Primeiro, já está pacificado, discutido, positivado e, inclusive, no próprio parecer da Procuradoria, que, além da decisão, após o julgamento dos embargos, o que tem que excluir da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS destacado, tá? Também não vou adentrar aqui aos pontos, se cabe fundo de combate à pobreza, se cabe o diferencial de alíquota, como que fica a questão das empresas que não têm o destaque, mas por conta de serem substituídos tributários, mas que têm uma repercussão na sua tributação e todas as variáveis decorrentes disso. Por isso que eu falo, pessoal, aqui não é simplesmente e outro, o cálculo também que a galera vem fazendo está errado, tá? Não vou simplesmente destacar, abater o valor de ICMS que eu tenho lá da base de cálculo daquele PIS e COFINS, porque existem uma série de outras variáveis que tem que ser analisados. Mas no contexto geral, né, o valor destacado no documento fiscal é o que tem que ser abatido para fins de PIS e COFINS, tá? Eu não deveria incidir ali o PIS e COFINS sobre aquele ICMS destacado e não como queria a Receita Federal, que fosse o ICMS efetivamente pago ou apurado. Os efeitos, ou seja, a modulação dos efeitos, né, se dão após o dia 15/3, que foi quando saiu a decisão definitiva, ressalvadas aí as empresas que tinham ação e que aguardam seu trânsito julgado ou já tinham um trânsito julgado, então delimitou o período de buscar esse valor olha como as coisas passam rapidamente, né? Eu me lembro bem dessa decisão, porque eu estava em Brasília acompanhando um processo de um cliente, 2017, eu me lembro bem, e também porque é o mês do meu aniversário. Já mês que vem, um ano já vai prescrever, ou um mês, pelo menos, já vai prescrever. Então, e tem empresas que não foram buscar esses valores ainda. Não estão aguardando, eu não sei mais o quê. Já também não tem mais dúvida. A Procuradoria falou, inclusive, quem não tem ação, independente de ação, está aqui no documento da própria Procuradoria, pessoal. Tá? Todo e qualquer contribuinte, independente de ação, tem o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, independente de ação judicial, a partir do dia 16. Então, tem um caminhão de dinheiro aí que as empresas não foram buscar, ou estão indo buscando de forma errada. Porque aqui existe um procedimento para buscar esses valores, diferente de quem tem o trânsito julgado, que é uma outra via homologação de crédito. Aqui é um processo um pouco mais árduo, tá? Mas o fato é que, possivelmente, o montante referente a 5 anos se justifica buscar esse valor.
Perfeito? Pode falar, Ilma. Olá, Eli. Tudo bem? No caso desses créditos que nós não aproveitamos, na entrada eu fiz o aproveitamento com a redução do PIS e COFINS, eu tenho que retificar todas as EFD contribuições? Se você fez a redução quando não deveria fazer, você pagou PIS e COFINS a maior. Então, é um processo de retificação das obrigações também, para que você tenha ali um valor de recomposição, indicando qual deveria o seu PIS e COFINS a pagar, e vai gerar um valor para você de PIS e COFINS pago a maior indevidamente. Aí você tem que fazer um processo de restituição ou compensação. Aí seria via PERDCOMP, né? Sempre vinha PERDCOMP. Ah, tá ótimo, então. Obrigada. Nada, porque olha o processo da Ilma, pessoal, ela excluiu na entrada o crédito. Por quê? Porque essa decisão aqui, ela é relativamente recente, e mesmo sem um amparo legal, não é que não tinha um amparo legal, a Receita, ela tinha, sim, condições de exigir a exclusão do ICMS na base de cálculo no crédito, tá? Primeiro que, do ponto de vista contábil, faz todo sentido. Se não é tributado, em princípio, da não cumulatividade. Se não é tributado na saída, só para avançar e pegar o gancho aqui da pergunta da Ilma, tá? A instrução normativa dava indícios de interpretação que você deveria fazer essa exclusão, tá? Por esse dispositivo, pelo artigo, pelo artigo 167. Pelo artigo 167, ele fala que você pode excluir do valor da aquisição para a base do crédito, né? Os créditos decorrentes de aquisição serão feitos pelo valor de aquisição e não integra o valor de aquisição. O que é o valor de aquisição? O valor pelo que efetivamente você está pagando a mercadoria. Não integra esse valor de aquisição o frete, irrelevante aqui, né? E o IPI, quando não recuperável. Quando não recuperável? Quando eu sou uma indústria, né? Aliás, quando eu sou um comércio. O IPI ele é não recuperável, então ele integra o meu valor de aquisição. Logo, quando ele é recuperável, ele não integra o valor de aquisição. Então, eu excluo da base. Então, IPI, eu excluo da base dos créditos, quando eu sou indústria. E o ICMS? Não precisaria ela colocar aqui o ICMS, porque o ICMS, tanto quanto indústria quanto comércio, ele é recuperável. Então, o valor recuperável não integra o valor de aquisição. O erro da instrução normativa aqui é utilizar o termo valor de aquisição, e sim, quando o correto seria o custo de aquisição, que são palavras diferentes e com significados totalmente diferentes. Mas ela já tinha margem e já tinha exarado também posicionamentos de pareceres internos de que a exclusão no crédito também deveria ocorrer, tá? Somente agora, com o advento do parecer normativo 5, o 5 de 2018, com essa decisão lá atrás, tá? Ela, do ponto de vista contábil, ela está correta, não integra o custo de aquisição, o tributo não recuperável, está certo, não compreende os valores do estoque, ela vai ser contabilizada no meu ativo, numa outra conta do ativo tributos a recuperar. Então, a minha base de cálculo para crédito de PIS e COFINS seria o valor de aquisição menos os tributos recuperáveis, ou seja, o meu custo de aquisição. Tanto o parecer normativo quanto a própria instrução normativa, elas estão corretas do ponto de vista de interpretação do que geraria o crédito. Mas não podem ser tomadas como normas para a aplicação, porque eu precisaria alterar a Lei 10.833. O caminho correto é, se ela quiser cobrar ou excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS dos créditos, ela precisa alterar a Lei 10.833. E isso ficou mais claro ainda depois do parecer normativo COSIT, que foi encaminhado para a Procuradoria, onde a Receita falava que o entendimento dela era esse. E a resposta saiu agora recentemente, tá?
Final de outubro, se não me engano, salvo engano, acho que final de outubro, o parecer da Procuradoria falando que, ó, então, pessoal, fiquem absolutamente confortáveis que não precisa fazer essa exclusão. Quem fez, como é o caso da Ilma, terá um retrabalho, mas vai buscar um valor porque caracteriza ali ICMS pago, PIS e COFINS pago indevidamente ao maior em função de erro de cálculo. Só que eu tenho que modificar a minha estrutura de composição de base de cálculo dentro da minha EFD, reapurar o valor, gerar um saldo de pagamento indevido maior e fazer a restituição via PERDECOMP, ou posteriormente fazer um pedido de compensação, tá? Mas a Procuradoria já mandou na lata da Receita, ó, não é possível apenas com o conteúdo do acórdão proceder ao recálculo dos créditos apurado na operação de entrada. Porque esta não foi nem poderia ter sido discutido nos autos, que também não era o objeto, tá? Então, as alterações realizadas pela Lei 12.973, que define lá o conceito de receita bruta, acerca da definição do que compõe receita bruta, não impactam o resultado do julgamento. Então, excluo na saída e tomo crédito na entrada. Ok? Não preciso fazer a exclusão do crédito. Então, ela adotou o critério contábil correto. Tá certo. Contabilmente é isso aí mesmo. Só usou a palavra errada na instrução não achei o valor de aquisição, quando o correto seria o custo de aquisição, mas ela trouxe aqui no parecer COSIT de 2018 a definição de custo de aquisição que estava certo. Então, se não sofreu a tributação na saída, não há o que se falar de aproveitamento do crédito na entrada. Tá? Eu não tive aquela tributação, então o meu custo é diferente. Perfeito, pessoal? Então, nesse sentido, os dois pontos polêmicos em relação à exclusão de ICMS da base de cálculo, que eu vejo nesse momento do ponto de vista de tomada de decisão, que é o mais importante, primeiro, quem não fez, gente, tem que fazer. Só que eu tenho 3 grupos de empresa com metodologias diferentes. Quem não tem ação judicial, quem tem ação judicial sem trânsito julgado, que ainda está amparado por uma liminar, uma decisão de primeira e segunda instância, e quem tem trânsito julgado. Para cada um desses grupos, a metodologia e a estratégia é diferente, ok? Esse cara aqui é uma estratégia para buscar e tem um processo, a forma de conduzir é uma, esse aqui é outra, que pode ser a mesma que essa ou não, e eu tenho um terceiro que é totalmente diferente, porque ele está numa situação diferente, ele já tem um trânsito julgado, é a decisão. Então, você vai olhar para o grupo de empresas que vocês atuam e verificar em que casos esses caras aqui estão enquadrados, tá? O fato é que março, mês que vem, já perde um mês de dinheiro, porque começa a prescrição. Tudo bem, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, apesar da gente não aprofundar no tema, né, porque tem que ficar esperto com a questão da gestão, não daria para eu explicar cada um desses pontos aqui. Mas fica a ressalva, pessoal, não inclui CMS-ST, não inclui o DIFAL-ST, não inclui DIFAL-partilha, tá? Aqui, com um ponto de discussão, porque o DIFAL-partilha compôs o meu valor de formação de preço, se eu estiver formando o preço correto, né, que é outro papo. Mas se eu conseguir elementos que demonstrem que na minha formação de preço o ICMS partilha está lá, influenciando a base de cálculo PIS e COFINS, ou influenciou lá atrás, eu também poderia tomar uma decisão de excluir também via a guia de recolhimento, tá? Mas existe sim um ponto de questionamento, mas eu entendo que se você conseguir comprovar a sua formação de preço, você também poderia excluir o DIFAL, partilha. Já o ST, nenhuma das situações, a não ser decorrente de discussão judicial, como existem 2 teses envolvendo ST com PIS e COFINS.
Pessoal, tudo bem até aqui? Tá? Então, os dois blocos que eu entendo serem mais complexos, claro que aqui existe toda uma forma operacional de procedimentar os pedidos, etc, etc, etc. Tá? Mas os dois pontos de atenção dentro dessa questão da exclusão de semestre, existem vários outros, por exemplo, questão estratégica com o teu fornecedor, o cara está aplicando, ele não teria que repassar isso para mim, no preço? Se a tributação dele diminuiu, o preço tem que diminuir. O cálculo, minha formação de preço já está adequada? Ah, eu mantive o mesmo preço, então você continua incluindo o PIS e COFINS lá? Porque você pode manter o mesmo preço, mas diminuir o valor do PIS e COFINS e aumentar o valor da margem que está lá na sua formação de preço. Então, como é que eu estou tratando isso na saída? Porque a cada mês que você não faz nada, você está pagando mais PIS e COFINS. Ou então vai ter que tomar todo aquele trabalho de reprocessar a apuração, nota a nota, item a item, dentro da FD Contribuições. Então, como é que as empresas estão tratando o daqui para frentemente? Esse daqui para frentemente aí, leia-se setembro para frente, quando saiu a decisão do julgamento dos embargos. Então, esse é um ponto que vocês têm que verificar. Estou aplicando a exclusão ou não? Muitas empresas não estão aplicando. Muitas empresas não buscaram 5 anos. Gente, é muita grana. O escritório que eu estou desenvolvendo da parte tributária, lá dos clientes, muitos clientes não estavam fazendo, que é o escritório da parte do BPO, do outsourcing. Ah, não estava fazendo porque não estava fazendo, né? Esperando alguma decisão, crédito administrativo, tá aí, 5 anos. Né? Quando você traz 5 anos ainda selicado, por menor que seja o valor, cara, dá na casa de 1 milhão. Né? Por mais que seu faturamento não seja volumoso, 5 anos dá realmente. Agora, empresas que têm mais robustez, na média aí de 10 milhões por ano, que, né, uma empresa pequeno, médio porte ali, claro que se não tiver no presumido, isso diminui um pouco por conta do alíquota do presumido. Mas tem muita grana, e a galera não caiu para dentro ainda para desenvolver, e vai, a partir do mês que vem, já começa a perder um mês, tá? As empresas de todo mundo aí estão fazendo já? Tem gente que não está fazendo ainda. Para frente e passado, né? Beleza. É bom ter uma ferramenta. A ferramenta ajuda aí bastante. Beleza, pessoal.